Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Tony de Souza Unicidade. Vamos aqui para falar da unicidade de Deus e vamos continuar com aquele tema que eu comecei a falar na semana passada sobre a dupla natureza. Estou dizendo esse título, desse tema para situar para você que me acompanha aqui entender melhor. Embora esse canal é feito tenho o objetivo de falar da unicidade de Deus, mas tenho feito também, me preocupado em fazer alguns vídeos retratando-me com relação ao posicionamento. Na verdade, em tese, em parte, tem a ver com a unicidade de Deus. A doutrina da serpente, lembrando, para quem não está situado, veja lá um vídeo que está com capa vermelha, que eu falo por que eu voltei a crer na dupla natureza, tá? Lá você vai ter uma ideia mais ou menos, uma retratação, porque eu voltei a crer na dupla natureza, e aí você vai acompanhar a sequência que é este vídeo, ok? Não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário, é muito importante o seu comentário respeitoso. Esse like é para que outras pessoas se acheguem para entender bem essa questão. Paulo diz que grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne. É um mistério isso, não é uma questão que a gente resolve assim, de bate pronto, simples, fácil. Então há muita discussão, inclusive o Concílio de Nicéia foi estabelecido mais para tratar deste assunto. Tá bom, meus queridos e amados irmãos? Vamos falar desse texto base que está lá em Gênesis, é um texto muito conhecido. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Esse aqui que é o importante, a parte do versículo. Ó. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Gênesis 3, 14 e 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então tem a semente da mulher e tem a semente da serpente. Aí os brahmitas, aqueles irmãos do Tabernáculo da Fé, dessa igreja que foi fundada pelo William Branham, eles utilizam dessa expressão, deste versículo principalmente, para dizer, olha aí, tem a humanidade, tem entre a humanidade tem duas raças misturadas, os que descendem da mulher, da linhagem santa e pura, e tem também aqueles que creem que existe uma parcela de pessoas, aí nessa parte entrariam os homicidas, os assassinos, toda a classe de gente ruim, vamos dizer assim, com índole má, assassino, líderes religiosos ruins, malignos, esse pessoal todo, tanto é que Jesus chama alguns deles até de filhos do diabo. Também tem um vídeo lá no canal, nesse meu canal aqui, falando sobre isso, Eu falei, já trouxe uma opinião sobre isso. Se você quiser saber o que eu penso sobre esse assunto, veja aí. O título é Caim era filho do diabo, literalmente. Você vê lá e aí você tem a minha resposta. Hoje eu vou falar sobre a semente da mulher, tá, meus irmãos? Isso é muito importante, falando com relação à condição humana do Senhor Jesus. Porque quando a Bíblia diz a natureza humana dele, vamos dizer assim, ele é um de nós mesmo, se fez um de nós mesmo, literalmente. Quando a Bíblia diz a semente da mulher, ela é vista como uma referência coletiva à humanidade, que seria inimiga da serpente e do mal. Tá? Então, eu não vou entrar no mérito aí dos filhos da serpente, da linhagem da serpente, não vou entrar nesse mérito, porque eu já falei sobre isso aqui no canal. Procure lá o vídeo e você vai ver a minha opinião sobre o tema. Estou falando hoje sobre Cristo. Cristo, inclusive, a semente da mulher representa a esperança de salvação, Deus anuncia lá no começo, e o triunfo sobre o mal e o cumprimento dessa profecia, segundo a interpretação teológica, ela se dá na pessoa do Senhor Jesus. Perfeito? Combinado? Então é isso. Não tem nada de carne divina, que Jesus era diferenciado com relação à sua humanidade, puro, santo,
uma carne divina, um sangue divino. Está lá o vídeo, porque eu voltei a crer na dupla natureza. É o último vídeo aqui do canal, né? É o último vídeo gravado. Então, por que eu voltei a crer na dupla natureza? Porque eu não compactuo mais com o pensamento que a carne dele era 100% divina, ele era totalmente divino, não tinha nada de humano. Como assim, se a Bíblia diz que da semente da mulher, né, vai nascer a semente, vou pôr inimizade, e da semente da mulher nascerá um que vai pisar a sua cabeça. Então, aí é a prova da humanidade de Cristo Jesus. Então, é essa expressão, semente da mulher, ou seja, dessa humanidade que você prejudicou, vou aqui parafrasear, né? Dessa humanidade que por causa de você está condenada à morte, ao pecado, dela mesma vai nascer um que vai te destruir, que vai pisar a sua cabeça. E por isso que ele não poderia ser a carne divina. Não tem nada disso. A Bíblia em nenhum momento aponta isso, irmãos. Nenhum momento. É que quando a Bíblia, o Senhor Jesus usa das figuras de linguagem para falar, né, dele próprio, há uma interpretação equivocada sobre essa questão. Lembra o que Paulo diz? Aí você anote aí, depois vai lá e lê, em Romanos capítulo 9, verso 5, dos judeus pertence a adoção de filho, adoração, o culto, a aliança e as promessas, dos quais descende o Cristo, semente da mulher, descende o Cristo, que é Deus sobre todos eternamente. Amém. O qual é Deus sobre todos. E mais, vou citar aqui algumas referências para que você possa acompanhar aqui nesse pequeno vídeo aqui para você, que é a continuação daquele primeiro. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Não é aqui homem divino, não, porque aí não faria... como é que eu posso dizer? Não faria sentido essa frase de Paulo se o Cristo fosse totalmente divino, o seu corpo fosse divino, o seu sangue divino. Entende? Porque para que fazer isso? Para que falar, então, que há mediação Jesus Cristo homem? Por que falar Jesus Cristo homem? Quando a Bíblia fala Jesus Cristo homem, está falando da humanidade de Cristo mesmo, literalmente. Por isso que está escrito Jesus Cristo homem, para fazer a dissensão, não é para falar de dois. Nós, unicistas, sabemos que ele não está falando de dois aqui, ele está falando justamente de sacrifício, de humanidade. Essa humanidade ficaria sem sentido se a humanidade dele fosse totalmente diferente de nós com relação ao seu corpo físico. Agora você pode dizer, o corpo de Cristo é divino, porque foi transformado, está glorificado, aí a gente começa a conversar. Mas no período que ele esteve aqui, não. Olha o que ele próprio diz. Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. João 8,40. Vocês querem matar a mim o quê? Deus? O vosso Deus? Não. Vocês querem matar a mim um homem que tem falado a verdade. Lembrando que a palavra homem aqui, ela é uma palavra direcionada e atribuída aos seres humanos, a semente da mulher, a humanidade. Essa palavra homem aqui não quer dizer outra coisa, quer dizer a humanidade. Outro texto. E achado na forma de quê? De Deus? Não, de homem. Esse texto perderia o sentido se o corpo dele fosse divino, se o sangue dele fosse divino, não valeria esse texto. Não faria menor sentido, não teria a menor conexão. Paulo estaria perdendo o tempo dele porque não faria sentido absolutamente algum. Por isso que o Senhor diz, porém inimizade entre ti e a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A sua semente. Então, a semente da mulher, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Volto a dizer que dentro da doutrina dos judeus, dentro do judaísmo, dentro da teologia no geral, a doutrina, a semente da mulher é vista como uma referência coletiva à humanidade que seria inimiga da serpente. Para terminar, eu queria só chamar a sua reflexão para um tema muito interessante, né? Os católicos dizem que Maria era imaculada, santa, perfeita. Eles falam muito de Maria
a mariolatria, vamos dizer assim, colocam a Maria num pedestral justamente por causa da questão do santo que habitou no corpo dela. Porque a doutrina da natureza divina alega o seguinte: bom, se ele não poderia ter o sangue de Maria, porque essa está com pecado, essa veio do pecado, e ele é santo, ele é puro. Então, se a gente for olhar por esse ponto, e aí eu chamo a sua reflexão, não poderia nem ter vindo a essa terra, nem ter tido contato conosco, porque nós, como é que o santo vai andar no meio da raça caída? E outra coisa, se o sangue dela, como é de fato, né? E aí é o milagre do nascimento do Senhor Jesus, é que o mistério de Deus se fez carne, que se torna mais interessante, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, é que ele, se ele como ele entrou no corpo de Maria, né? Se foi gerado aqui, o Espírito Santo desceu e o corpo de Cristo foi gerado aqui embaixo. E usou a água que estava na barriga dela para beber, né? Assim que, ou ele não tinha umbigo. Vai falar como muitos loucos que dizem que ele não tinha umbigo, né? Imagina um ser humano sem umbigo, nem como ele poderia ser um homem né, que não tinha umbigo, não comeu, não bebeu, né? Que a criança, a gente sabe que quando ela está no ventre da mãe, ela se alimenta de tudo que a mãe come. Ah, não, ele não comeu, não bebeu, porque realmente ele era santo, então o Espírito se sustentou ali, não precisou, tal, milagre, Deus é poderoso, pode fazer isso. Mas aí também não poderia estar dentro daquela mulher ali, pecadora, como assim? Aí teríamos que crer como católico, que ela é imaculada, santa, virgem santíssima, né? Inclusive os católicos ascenderam acima da Trindade, agora tem uma quaternidade, né? Então, vamos olhar desse modo aí, porque o Senhor Jesus bebeu a água, comeu, se alimentou e mais. Maria ainda trocou a fralda dele, deu uma madeira para ele, o peito para ele, né? Trocou a fralda dele. José teve que. Então, ele andou de mãos dadas com pecadores aqui o tempo inteiro. Não poderia nem tocar, porque senão vai se contaminar. O sangue iria contaminar o santo. Mas não seria o contrário? Ele purificar todas as coisas para ele utilizar? Pensa comigo. Lembra que, aí eu vou ter que já adiantar um pouquinho aqui o que eu ia falar num vídeo específico, eu vou resumir aqui para você. Lá em Mateus 8 diz que ele estava descendo do monte e tinha um leproso que falou assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar e eu ficarei limpo. E Jesus disse: quero. E tocou nele. Jesus tocou nele e purificou o leproso. Mas ele não podia, a Bíblia diz, né, a Torá, que não poderia tocar, que o santo não poderia tocar nenhum leproso. O leproso não era nem para estar ali. Nem para estar ali era para ele estar. E ele fez o quê? Purificou o cara. Ou seja, não foi a lepra que pegou nele. Não podia tocar. Um dos motivos que não podia tocar é porque, além daquela pessoa estar impuro, e a lepra era contagiosa. Ou seja, a lepra poderia passar para o corpo do Senhor Jesus. Mas com ele não é o contrário? Não é ele que purifica? Ele purificou o cara. E não o camarada contaminou ele. Vou dar outro exemplo aqui. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha um fluxo, né? Como nós sabemos, ela jamais poderia nem estar ali no meio daquela multidão. Ela tinha que estar, segundo a lei, separada, exilada, fora da cidade. Ela morava assim. E ela jamais poderia tocar no Senhor, porque estava imunda, cheia de pecado, impura. Mas ela tocou nele, que ele para e fala: quem me tocou? Ela não se apresentou de imediato, foi eu. Ele perguntou 2 vezes, discípulo, mas está todo mundo te tocando, só ainda pergunta quem me tocou assim, porque de mim saiu virtude. Virtude saiu de mim e curou aquela mulher. E ela vai, se prontifica e se apresenta e diz que foi ela que tocou nele. Mas não podia. E ele purificou aquela mulher. O pecado dela não contaminou ele, e muito pelo contrário. Por que eu estou dando esses exemplos para você? Para você entender que, ainda que ele viesse, e aí é um tema bem polêmico, mas ainda que ele viesse a utilizar o sangue de Maria como utilizou a água, a comida, os nutrientes do corpo dela, o sangue de Maria com o pecado, né, vamos dizer assim, não contaminaria ele, muito pelo contrário, dele que purificaria ela.
Você está entendendo? Ele purificaria o sangue dela para que ele pudesse usar, vamos dizer assim? Essa que seria a colocação, né? Por que não? Porque ele não purificou aquele ambiente, daquele útero ali, com tudo aquilo que ele precisou para viver, o poder de Deus que purifica, toca onde toca, purifica tudo. Aquele período em que ela esteve ali gestante do Senhor, carregou o Senhor no seu ventre, foi santificada por estar à presença do Santo dos Santos. Por isso que o anjo fala para ela, por isso o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, não tem não poderia, porque o sangue dela cheio de pecado, ia contaminar ele. Não, é o contrário. Com o nosso Cristo é o contrário. É ele quem purifica todas as coisas, diz a palavra de Deus. É ele que santifica tudo, inclusive a gente. Porque não tem ninguém nessa terra que é santo suficiente ou que tem um grau de santidade suficiente que possa falar que é santo por si próprio, e sim o Espírito Santo que nos santifica, que nos purifica. Não nós que nos tornamos merecedores de alguma coisa, ou não nós que podemos nos acharmos mais santos do que o outro. É o contrário, é o Senhor que pela sua graça, nos purifica e nos santifica de todo o pecado. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Não esqueça de comentar, deixar o seu like e nós voltaremos a falar mais desse assunto noutra oportunidade.